Paz do Senhor Jesus, queridos, bem-vindo a essa jornada de crescimento espiritual. E hoje estaremos aqui abordando sobre a fé, propósito e o sentido da vida. E como sempre, vamos utilizar um texto sagrado para o princípio desse texto aplicar nessa temática. Segunda carta aos Coríntios, capítulo de número 10, versículo de número 4 e 5, diz apóstolo Paulo na tradução revista corrigida: porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas, destruindo os conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo entendimento, a obediência de Deus, a Cristo. Eu quero ficar nessa expressão do versículo número 4, para a destruição das fortalezas. No contexto aqui, Paulo está passando por um levante e uma rejeição à sua liderança na cidade de Corinto, e ele aborda que ele não vai argumentar com armas carnais, sua intelectualidade, sua estrutura jurídica, sua estrutura teológica. Ele diz que as armas dele são espirituais e poderosas. Mas ele disse que essas armas espirituais são usadas para derrubar fortalezas na mente. E essas fortalezas dominam o entendimento das pessoas que levam ela a irem contra Deus. Caracterizamos esse tempo da vida, na atual conjectura da humanidade, sob pós-modernidade, que é o período depois da modernidade. Modernidade mais razão, pós-modernidade mais abstrato, mais emoção. E podemos afirmar que esse período da vida humana também pode ser umas duas características de pós, né? Acontecimentos que vêm depois de algo que aconteceu. Pós-pandemia, o mundo mudou. E pós-verdade. Porque o que era verdade há um tempo atrás, hoje já é mentira. E o que era mentira há um tempo atrás, hoje se tornou verdade. Então, no meio dessa desorientação do abstrato, do sentir, do desejo é mais importante do que princípios, que a emoção é mais importante do que a razão. E que a fé ela não é tão importante assim. Que não é Deus mais o centro, mas o homem é o centro. Que o antropocentrismo se torna mais do que o Cristo centro. Diante disso, a minha observação da vida é: qual é a porta de entrada para esse comportamento que eu posso chamar de uma pandemia comportamental? Nessa pandemia comportamental, eu vou utilizar uma frase filosófica que diz: a eterna insatisfação de não ter aquilo que eu desejo. Não vejo felicidade, gratidão, satisfação em nada do que eu tenho, porque eu desejo algo, e esse algo que eu desejo se torna o centro do meu comportamento. E eu paro de enxergar o que eu tenho e começo só a enxergar aquilo que eu desejo. E de repente, quando eu alcanço aquilo que eu desejo, eu vou viver um eterno tédio. Porque a pessoa leva 10 anos, 5 anos para ter algo. 10 anos de espera. E no dia que alcança, ele só celebra 2, 3 dias. E começa a ter um tédio. Porque ele sempre precisa de algo a mais. E a Bíblia diz que o olhar humano, ele nunca se satisfaz. Então é sobre isso que eu quero abordar. O porquê? Uma sociedade tão tecnológica, tão científica, tão conectada, tão cheia de influências, as pessoas estão tão doentes mentalmente. A irritabilidade, a insônia, as doenças psicossomáticas têm se multiplicado nesse tempo. A visão do cristianismo é fortalezas espirituais
que está sendo construída na mente humana, que ela não consegue alcançar o sentido da vida. Porque a porta principal disso é crises existenciais. Não sabe quem são, não sabe de onde vem e não sabe para onde vai. Mas hoje o Senhor está te convidando a dizer, há um sentido para a vida. E esse sentido não está no que você deve sentir, nem sobre o que você deseja, e nem sobre quem você foi. Quando olho para a história de Jó, enquanto Jó buscava respostas para o seu sofrimento, nos amigos, nele e no juízo, Deus apresenta a Jó. Não vai ter resposta onde você está sentindo, porque eu sou o centro da vida. E para você enxergar e se encontrar, tem que se encontrar em mim. Então hoje, eu quero lhe dizer que o apóstolo Paulo diz: todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam o Senhor. Disse Jesus, quando esse aborda Nicodemos, dizendo, aquele que é nascido de novo é como um vento. Ele é soprado para um lado e outro, ou seja, tudo começa em Deus, é sustentado por Deus e está em Deus. Terminando, para você que está me ouvindo, qual é o grau de insatisfação que você tem com sua vida? Qual é o grau de vazio existencial que você tem? Se pergunte, para onde a vida está te soprando? Ah, mas eu não quero uma religião. Você está certo. Pois a religião, que é os dogmas e as tradições que os homens colocam, vão dizer, você é um pássaro, sua identidade é essa, você tem asas, e o seu instinto é de pássaro, e todo instinto de pássaro é voar. Mas a religião diz, você tem tudo isso, mas você tem que viver numa gaiola, você não pode. O proibitivo é mais fácil do que o instrutivo, porque instruir é ensinar propósitos. E quem alcança o propósito de Deus nunca estará cativo aos seus desejos, à sua insatisfação e, acima de tudo, às regras dos homens. Porque a partir do momento que eu compreendo o propósito que Deus tem para mim, eu não estou mais desorientado, eu sou orientado. É o Senhor que me guia, pois nele eu sei quem sou, eu sei de onde eu vim e eu sei para onde eu vou. A doxologia do cântico da epístola, da soteriologia, da carta aos Romanos, Paulo vai dizer, tudo por ele, para ele e dele são todas as coisas. Você é dele. Então ele está dizendo, pássaro, foi eu que te criei. Toda a sua natureza, todos os seus instintos, foi eu que te dei essa identidade. Mas, porém, eu não vou te dar uma gaiola, eu vou te dar um propósito. E eu digo, pássaro, pode voar. Você pode voar para os seus desejos e viver as consequências deles. Você pode voar para a crise existencial, que você vai voar sem sentido, ou você pode voar para mim. Porque se tu voar para mim, pássaro, eu vou dizer quem você é, quem você foi e quem você deve ser na minha presença. Terminando, disse João, 1 João capítulo 3, versículo 1 em diante. Quão grande o amor o Pai nos amou, que fôssemos chamados, parafraseando, não pelo ontem, nem pelas nossas crises, mas fôssemos chamados pelo seu amor de filhos de Deus. Ainda não somos o que devemos ser, mas quando ele se manifestar, seremos. Então, você é filho dele, você vive por ele, você é sustentado por ele
e você é dele. Vamos nessa jornada por sentido da vida, através do propósito da fé. E que as fortalezas deste mundo pós-moderno, pós-pandêmico, pós-verdade, não construa na sua mente fortalezas de entendimento abstratos, circunstanciais, do ego humano, mas que você seja liberto pelas verdades do Evangelho, porque as nossas armas não são carnais, são espirituais. Voe para Cristo, pois Ele te chama de filho. Deus te abençoe, um grande abraço, paz.